Bem-vindo de volta, ou se essa é a sua primeira vez por aqui, seja muito bem-vindo. Eu sou o Heitor e aqui no Novas Lentes a gente fala sobre teologia do corpo. Nesse episódio, falando especificamente sobre a 16ª catequese escrita ou proferida por São João Paulo II, consciência do significado do corpo e inocência original, de 30 de janeiro de 1980. A realidade do dom e do ato de dar, descrita nos primeiros capítulos do Gênesis, qual conteúdo que forma o mistério da criação, confirma que o irradiar do amor é parte integrante deste mesmo mistério. Só o amor cria o bem, e só este pode, afinal, ser percebido em todas as suas dimensões e aspectos, nas coisas criadas e, sobretudo, no homem. O amor é um elemento transcendental, é ele que nos remete ao próprio Deus, assim como o bem, aquilo que nos revela a essência de algo sendo realizada de modo pleno. A sua presença é quase o resultado final daquela hermenêutica do dom que estamos a praticar. A felicidade original, o princípio beatificante do homem que Deus criou, varão e mulher, o significado esponsal do corpo na sua nudez original, tudo isso exprime a radicação, a raiz no amor. Este dar coerente que sobe até as raízes mais profundas da consciência e da subconsciência, até aos estratos últimos da existência subjetiva de ambos, homem e mulher, e que se reflete na recíproca experiência do corpo, testemunha a radicação no amor, o seu embasamento no amor. Os primeiros versículos da Bíblia tanto falam dela que tiram toda e qualquer dúvida. Falam não só da criação do mundo e do homem no mundo, mas também da graça, isto é, do comunicar-se da santidade, do irradiar do Espírito, que produz o estado especial de espiritualização naquele homem, que de fato foi o primeiro. Na linguagem bíblica, isto é, na linguagem da revelação, dizer primeiro significa precisamente de Deus. Adão, filho de Deus. Aqui nós estamos encontrando a raiz do amor existente na nossa forma de comunicarmos. Lembra que nós falávamos nas catequeses passadas que o corpo, na sua linguagem, comunica a si mesmo, e ao comunicar a si mesmo, comunica a imagem e semelhança de Deus. Comunicar a imagem e semelhança de Deus é, por óbvio, como conclusão desse trecho que nós acabamos de ler, comunicar o próprio amor. E isso acontece porque o primeiro homem, o nosso primeiro pai, assim como Eva, a nossa primeira mãe, vem diretamente de Deus, ou seja, vem diretamente do amor. São João Paulo II nos apresenta aqui que essa primazia, essa originalidade em relação ao momento, essa condição inaugural, revela o contato direto com o amor, que se inscreve na nossa condição, que se inscreve naquilo que nós somos, e não somente num contato primário dos nossos primeiros pais com o amor que é Deus. É algo que permanece em nós e que segue se comunicando, revelando-nos a nós mesmos e fazendo com que nos revelemos aos outros, assim, em amor. A felicidade está em radicar-se no amor. A felicidade original fala-nos do princípio do homem que surgiu do amor e deu início ao amor. Amor, primeiro, surgiu do amor com A maiúsculo e deu início ao amor com A minúsculo. Ou seja, o nosso amor humano deriva do amor divino, do amor do Pai. E deu-se isso de modo irrevogável, apesar do pecado que veio depois e da morte. A seu tempo, Cristo será testemunha deste amor irreversível do Criador e Pai, que fora já expresso no mistério da criação e na graça da inocência original. Por isso, também o comum princípio do homem e da mulher, isto é, a verdade original do corpo humano na masculinidade e na feminilidade, para a qual Gênesis 2:25 dirige a nossa atenção, não conhece vergonha. Este princípio pode-se também definir como imunidade original e beatificante da vergonha por efeito do amor. Por que não havia vergonha quando a nudez original era exposta antes do pecado? Porque a sua base era o amor.
não o pecado. Porque era no amor que se radicava, que se embasava aquela condição, não no pecado. Os olhos que viam a nudez do outro não viam a nudez do outro a partir do referencial de pecado, mas a partir do referencial de amor, com o qual o próprio Deus havia nos criado. Tal imunidade orienta-nos para o mistério da inocência original do homem. É mistério da sua existência anterior ao conhecimento do bem e do mal e quase fora desse conhecimento. Existir o homem desse modo, anteriormente à ruptura da primeira aliança com o seu Criador, pertence à plenitude do mistério da criação. Se, como já dissemos, a criação é dom feito ao homem, então a plenitude dele, a dimensão mais profunda, é determinada pela graça, isto é, pela participação na vida interior do próprio Deus, na sua santidade. Esta é também, no homem, fundamento interior e fonte da sua inocência original. É com este conceito, e mais precisamente com o de justiça original, que a teologia define o estado do homem antes do pecado original. Na presente análise do princípio, que nos abre os caminhos indispensáveis para a compreensão da teologia do corpo, devemos deter-nos tratando do mistério do estado original do homem, de fato, exatamente essa consciência do corpo, melhor, a consciência do significado do corpo, que procuramos pôr em realce mediante a análise do princípio, revela a peculiaridade da inocência original. Essa inocência original, ou seja, o estado no qual nos encontrávamos antes do pecado e que nos permitia olhar para a nudez sem vergonha, deriva necessariamente do amor, e por decorrer, derivar necessariamente do amor, é logicamente determinado pela graça, é dom de Deus para nós essa condição capaz de amar em pureza. O que talvez mais se manifesta em Gênesis 2:25 de modo direto é precisamente o mistério dessa inocência que tanto o homem como a mulher trazem das origens, cada um em si mesmo. De tal característica é testemunha ocular, em certo sentido, o corpo deles. É significativo que a afirmação encerrada em Gênesis 2:25 acerca da nudez reciprocamente isenta de vergonha seja enunciação única no seu gênero em toda a Bíblia, de maneira que já não voltará a repetir-se, pelo contrário. Podemos citar muitos textos em que a nudez aparecerá junta com a vergonha, ou mesmo em sentido ainda mais pronunciado, como a ignomínia, ou aquilo que nós podemos chamar de degradação, de humilhação. É aquilo que acontece, por exemplo, com Noé depois do seu retorno com a família à terra firme pós-dilúvio. Ele aparece nu diante da família e isso é motivo de desonra. E em tantos outros episódios, nós temos aqui um arco interessante, convém inclusive fazer um raciocínio sobre isso. Nós tínhamos essa primeira condição de nudez sem vergonha, que derivava do amor e que o pecado não havia maculado. Depois do pecado, há a preocupação em esconder o corpo, mais por receio do outro do que de nós mesmos, até. E depois disso, a cobertura do corpo e a vergonha vão se tornando cada vez mais comunicadas, como a gente está dizendo aqui agora, né? E o próprio São João Paulo II mencionou nesse parágrafo. À medida que nós fomos avançando na linha do tempo, na linha antropológica, essa nudez que era originalmente isenta de vergonha, passa a ser motivo da vergonha, ou pelo menos uma expositora de vergonha. E aí, aquilo que antes era visto sem nenhum tipo de mancha, passa a ser visto como uma mancha por si só, ou como, pelo menos, um atrativo para que o pecado se revelasse. E aí as pessoas começam a esconder os seus corpos e a tratar o corpo como objeto de vergonha e desonra. À medida que isso vai avançando, o corpo vai se transformando e sendo basicamente traduzido em um objeto de desejo, justamente porque era
oculto, escondido, e porque manifestava ali a originalidade do desejo. E aí, aquilo que antes era oculto pelo pudor passa a ser desejado como uma espécie de rebeldia, ao ponto de que hoje nós temos tanto contato com a nudez ou com a proximidade dessa nudez mundo afora, simplesmente porque há nessa exposição um elemento de rebeldia, um elemento de, entre aspas, contracultura, como se fosse um elemento de, novamente entre aspas, libertação. Tá vendo como a lógica do pecado distorce aquilo que originalmente nasceu bom e belo, para fazer com que isso fosse exposto ao nível da degradação, exposto ao nível da ignomínia, exposto ao nível da decrepitude ou da máxima vergonha, não agora de modo depreciativo, mas quase como um elemento de pena e dó, da pior maneira possível. Esse foi o caminho que a trilha de pecado nos fez trilhar ao longo do tempo. Considerando esse contexto tão amplo, mais visíveis são as razões para descobrir em Gênesis 2:25 um vestígio especial do mistério da inocência original e um particular fator de sua irradiação no sujeito humano. Tal inocência pertence à dimensão da graça contida no mistério da criação, isto é, àquele misterioso dom oferecido ao íntimo do homem, ao coração humano, que permite a ambos, varão e mulher, existirem desde o princípio na recíproca relação do dom desinteressado de si mesmos. Nisto está incluída a revelação e, ao mesmo tempo, a descoberta do significado esponsal do corpo na sua masculinidade e feminilidade. Compreende-se porque falamos, neste caso, de revelação e, ao mesmo tempo, descoberta. Do ponto de vista da nossa análise, é essencial que a descoberta do significado esponsal do corpo, que lemos no testemunho do livro do Gênesis, se realize através da inocência original, mas é tal descoberta que a desvela, que a revela e a coloca em evidência. Aqui a gente está vendo a conclusão a qual vem chegando São João Paulo II, né, de que todo esse caminho trilhado em pecado nos faz distanciarmos do significado esponsal do corpo. Esse distanciamento do significado esponsal do corpo, aquilo que antes era visto na nudez com beleza e desejo amoroso, passa a ser visto como desejo em pecado ou como uma distorção desse desejo. É o que nos leva a essa condição de ruptura do significado esponsal do corpo. A nudez, antes vista como um elemento de comunicação entre um e outro, entre homem e mulher, passa a ser o elemento que revela as nossas vergonhas e as coloca expostas diante das vergonhas do outro. Em outras palavras, é o que faz com que o mero anseio pelo contato com o corpo satisfaça aquele contato por si só, ou aquela busca por si só. Não há mais a comunicação, não há mais a completude na hermenêutica do dom. Há apenas a satisfação do indivíduo, que é basicamente uma elevação à máxima potência daquele desejo vaidoso ao qual a serpente nos seduziu quando disse que seríamos como deuses. Nisso está incluída a revelação e, ao mesmo tempo, a descoberta do significado esponsal do corpo na sua masculinidade e feminilidade. Compreende-se porque falamos, neste caso, de revelação e, ao mesmo tempo, descoberta. Do ponto de vista da nossa análise, é essencial que a descoberta do significado esponsal do corpo, que lemos no testemunho do livro do Gênesis, se realize através da inocência. A descoberta daquilo que somos, a comunicação entre homem e mulher, entre a inteireza de um e a inteireza do outro, demanda, requer de modo necessário, indispensável, a inocência original. Sem a inocência original, a nossa percepção do outro é distorcida. E a percepção de nós pelo outro também é distorcida.
A inocência original pertence ao mistério do princípio humano, do qual o homem histórico se veio a separar cometendo o pecado original. O que não significa, porém, que não seja capaz de aproximar-se daquele mistério mediante o conhecimento teológico. O homem histórico procura compreender o mistério da inocência original quase através de um contraste, isto é, subindo também à experiência da própria culpa e da própria pecaminosidade. Ele procura compreender a inocência original como característica essencial para a teologia do corpo, partindo da experiência da vergonha. De fato, o mesmo texto bíblico assim orienta. A inocência original é, portanto, o que radicalmente, isto é, nas suas raízes mesmas, exclui a vergonha do corpo na relação varão e mulher. Elimina-lhe a necessidade em ambos, no coração, ou seja, na consciência. Embora a inocência original fale sobretudo do dom do Criador, da graça que tornou possível ao homem viver o sentido da doação primária do mundo, e em particular o sentido da doação recíproca de um ao outro por meio da masculinidade e da feminilidade neste mundo. Todavia, essa inocência parece, primeiro que tudo, referir-se ao estado interior do coração humano, da vontade humana. Pelo menos indiretamente, nela está incluída a revelação e a descoberta da humana consciência moral. A revelação e a descoberta de toda a dimensão da consciência, obviamente, primeiro da consciência do bem e do mal. Em certo sentido, é compreendida como retidão original. Aquilo que fazia com que a vergonha não existisse, ou melhor, sequer fosse necessária, era a retidão original, que nos fazia, ou que nos habilitava a observarmos-nos e a observar o outro sem nenhuma mancha, de modo completamente condizente com o desejo de Deus na criação. Uma vez que o pecado se atravessa na história humana, se coloca como esse obstáculo entre nós e o homem criado, nós então perdemos essa retidão original e precisamos passar por esse vale da vergonha, compreendendo o sentido dela, para chegar àquilo que Deus sonhou para nós, na nossa origem. No prisma do nosso a posteriori histórico, procuremos, pois, reconstruir, em certo modo, a característica da inocência original, entendida como conteúdo da experiência recíproca do corpo, como experiência do seu significado esponsal. Como a felicidade e a inocência estão inscritas no quadro da comunhão das pessoas, como se fosse o caso de dois fios convergentes, vindos da existência do homem no mistério mesmo da criação, a consciência beatificante do significado do corpo, isso é, do significado esponsal da masculinidade e da feminilidade humanas, é condicionada pela inocência original, ou seja, a inocência original é uma condição para que nós compreendamos o termo que São João Paulo II utilizou aqui é a consciência beatificante. Então, a inocência original é a chave, ou pelo menos a condição para que nós compreendamos daqui para frente o porquê de não haver vergonha e por que há tanta beleza nisso. Parece não haver nenhum impedimento para entender aqui a inocência original como sendo especial pureza de coração, que mantém interior fidelidade ao dom, segundo o significado esponsal do corpo. Por conseguinte, a inocência original, assim entendida, manifesta-se como testemunho tranquilo da consciência que, nesse caso, precede qualquer experiência do bem e do mal. Todavia, esse testemunho sereno da consciência é alguma coisa muito mais beatificante. Pode-se dizer, na verdade, que a consciência do significado do corpo na sua masculinidade e feminilidade se torna humanamente beatificante, só mediante esse testemunho. O testemunho da comunhão original que se atrela necessariamente a essa pureza de coração revela o valor da nossa humanidade,
revela a base sobre a qual se assenta aquilo que nós somos. Isso é magnífico. A esse assunto, isso é, a ligação que na análise do princípio do homem se desenha entre a sua inocência e a sua felicidade, dedicaremos a próxima meditação. Aqui São João Paulo II está amarrando a felicidade à inocência ou pureza de coração. Ele já está construindo as bases para nos falar sobre castidade de modo mais claro e direto daqui a algumas catequeses. Mas nesse momento nós já somos capazes de entender que toda a busca por realização e felicidade, toda a busca por satisfação que a humanidade empreendeu desde o início da sua história só se tornou possível, e aí entenda, estou falando da busca, não estou falando da felicidade ou realização em si. Essa busca só se tornou razoável dentro da mente humana porque foi perdida a felicidade original. E por que foi perdida a felicidade original? Porque nós jogamos fora a comunhão tal como Deus desejou. Todo esse desespero atual por um mínimo de realização e satisfação pessoal só existe porque em algum momento na nossa história o pecado se enraizou em nós e deixou para trás esse estado de inocência original. A inocência original nos abria as portas para a felicidade plena, pura e simples, simplesmente porque ela correspondia ao desejo original de Deus. Agora nós andamos completamente malucos, desorientados, em busca de satisfação, seja ela física, carnal, financeira, qualquer que seja a base. Aqui nós recordamos, inclusive, a solidão original. Aquela solidão original que nós falávamos lá nas catequeses 3, 4, 5 e 6. Essa mesma solidão original que era e é aqui dentro de nós uma centelha de amor clamando por resposta em Deus e que pelo pecado foi sendo abafada, como um buraco negro foi sendo alimentado de coisas, pessoas, relações, sexo, todo tipo de busca por satisfações. E como um buraco negro não foi se enchendo, porque o que a preenche é o infinito de Deus. Aqui nós estamos vendo São João Paulo II amarrando todas essas coisas e nos apresentando o motivo pelo qual o pecado nos torna infelizes, porque ele isola a nossa solidão original em nós mesmos. Ele faz com que a nossa solidão original não tenha resposta, ou pelo menos não tenha a resposta devida, que é o próprio Deus. Pelo contrário, a gente busca qualquer coisa, a gente se satisfaz ou tenta se satisfazer com qualquer coisa, descobrindo que nada nos satisfaz. E aí, quando nada nos satisfaz, a gente perde o sentido da vida, nos esquecendo de que nós fomos criados por Deus, por um Deus que nos desejou tal como somos, tais como somos, assim mesmo, como a nada mais. E a nossa relação uns com os outros é uma resposta a esse próprio Deus que nos quis assim. Quero propor nesse momento, encerrando a reflexão da 16ª catequese, um encontro com a sua solidão original. Quero sugerir de modo muito simples que você pare o que você estiver fazendo, se for possível, e num momento de pleno silêncio, procure se encontrar com a sua solidão, essa que reside aí no seu interior. E nessa tentativa de encontro com a sua solidão, apresente-a ao Deus que te criou e te quis tal como você é, para que Ele seja a resposta para essa solidão. E fazendo isso, quem sabe, esse não seja um primeiro passo para se aproximar ainda mais daquele que é o sentido da nossa existência. Até a próxima catequese, até o próximo episódio, a gente se encontra lá.